E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta mais poderosa que um instrutor dos bombeiros mirins pode ter. E olha, não é nenhum equipamento de resgate, viu? É a calma. A gente vai entender juntos como a nossa postura, o nosso jeito de agir, pode ser o que define a formação desses nossos futuros heróis. Olha só essa citação, ela fala de pais e filhos, mas pra gente é o nosso norte, sabe? Imagina a cena, um dia, um dos mirins vai errar feio durante um treinamento. E aí? A gente quer que ele venha correndo pra gente, pedir ajuda, orientação, e não que ele saia correndo da gente, com medo do que vai acontecer. É esse tipo de confiança que faz uma equipe ser de verdade, uma equipe forte. Beleza, então. Bora começar com uma ideia que é a base de tudo. Nós, instrutores, somos um espelho. É isso mesmo. Aquilo que os nossos alunos enxergam na gente é exatamente o que eles vão fazer quando a coisa apertar, sob pressão. E isso aqui, gente, é fundamental. Nossos mirins estão de olho na gente o tempo todo. Eles aprendem muito mais com o jeito que a gente reage a um nó que não desata ou a um exercício que deu tudo errado do que com qualquer sermão que a gente possa dar. A nossa calma, ou a falta dela, vira o verdadeiro manual de instruções que eles guardam lá dentro. Isso faz parte do currículo. É uma aula que a gente dá sem nem perceber. Mas, vamos ser sinceros, né? Manter a calma o tempo todo não é fácil. E é aí que a gente cai num ponto bem delicado: a armadilha da raiva. Todo mundo sente, é normal. O que a gente precisa entender é por que, na hora de ensinar, ela é uma péssima ferramenta. Na verdade, ela simplesmente não funciona. E é muito importante a gente sacar uma coisa: quase nunca a nossa raiva é sobre o aluno. Na real, ela vem de dentro da gente. É a nossa frustração, o nosso cansaço, o estresse, aquela sensação de que a situação fugiu do controle. Quando a gente reconhece que o problema está na gente, fica mais fácil não descontar em quem a gente está ali para ensinar. Essa imagem aqui mostra direitinho onde está o problema central. É uma questão de cérebro mesmo. Quando a gente pune com raiva, é como se a gente estivesse colocando um cérebro adulto, já todo formado, para brigar com um cérebro que ainda está literalmente em obras. A gente acaba exigindo uma maturidade que, biologicamente falando, eles ainda não têm como ter. E a prova científica está aqui, ó. O tal do córtex pré-frontal. Pensa nele como a torre de controle do nosso cérebro. É ele que cuida do autocontrole, do planejamento, de tomar decisões pensadas. E sabe quando ele fica 100% pronto? Lá pelos 25 anos de idade. Então, querer que uma criança ou um adolescente tenha o mesmo autocontrole que um adulto é pedir uma coisa que o cérebro dele simplesmente ainda não consegue fazer direito o tempo todo. E olha só a consequência disso na prática. Quando a gente explode, o cérebro do mirim entra em modo de sobrevivência. É o famoso luta ou fuga. Naquele exato momento, a chavinha do aprendizado desliga. Ele para de pensar na aula, na técnica e só se preocupa em se proteger da gente. A lição foi pro espaço. No fim, ele não aprende a fazer o certo, ele só aprende a ter medo do instrutor. Essa imagem da boneca russa é perfeita para ilustrar uma ideia muito forte. Pensa assim, o mau comportamento que a gente vê é só a casca, a primeira camada da boneca. Para a gente entender de verdade e poder ajudar, a gente precisa abrir e olhar o que tem dentro. E o que a gente vai encontrar lá? Quase sempre um sentimento que a criança não está sabendo lidar ou alguma necessidade que não foi atendida. Tá, então se gritar e punir não resolve, qual é o caminho? A gente chega agora num ponto que muda o jogo. Entender que disciplina e punição são coisas totalmente diferentes. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só a origem da palavra disciplina. Vem de discípulos, que quer dizer aluno, aquele que aprende. Ou seja, disciplinar é ensinar. O objetivo é criar o autocontrole, que vem de dentro. Agora olha a punição. O foco é impor medo, vergonha. É um controle que vem de fora. E o resultado? Disciplina cria responsabilidade, que é a base de qualquer bom bombeiro. Já a punição só gera ressentimento. E isso acaba com qualquer equipe. E falando nesses resultados ruins da punição, tem até uma regrinha, os 3 R's. Primeiro vem o ressentimento, porque o mirim se sente tratado de forma injusta. Depois a rebeldia, que é um jeito de lutar contra esse controle que vem de fora. E por fim, a retaliação, aquela vontade de dar o troco. Agora pensa comigo, alguma dessas 3 coisas ajuda a formar o profissional calmo e confiável que a gente precisa numa emergência? Claro que não. Então, vamos voltar para a nossa solução. A alternativa é a calma. Mas, atenção, não é aquela calma de não fazer nada, uma calma passiva. A gente está falando aqui de uma calma ativa, de uma calma que é uma baita ferramenta de liderança. E o nome técnico para isso é corregulação. O que é isso? Pensa no instrutor calmo como uma âncora.
O aluno está lá no meio de uma tempestade emocional, frustrado, com raiva, perdido, e a nossa calma serve como aquele ponto firme, um porto seguro que ajuda o cérebro dele a se organizar de novo. É como se a gente emprestasse a nossa calma para ele até o dia em que ele aprende a encontrar a própria calma sozinho. E como é que a gente faz isso na prática? Como se empresta a calma? A resposta está nesse equilíbrio aqui: ser gentil e firme. E o mais importante, ao mesmo tempo. Não é para ser gentil ou firme. É para ser os dois juntos. A gentileza mostra que a gente respeita o mirim como pessoa. E a firmeza mostra que a gente se respeita, respeita as regras e a situação. Uma coisa não anula a outra. Elas andam de mãos dadas. E olha que legal, tem até um passo a passo bem prático. Primeiro, a gentileza. Valide o sentimento. Diz algo como: "Tô vendo que você está bem frustrado com isso." Segundo, a firmeza. Comunique o limite. Mas empurrar o colega não pode. E o terceiro passo, que é a virada de chave, foque na solução. Pergunte: "E aí, como a gente pode resolver isso de um outro jeito?" É essa terceira parte que ensina de verdade e constrói responsabilidade. No fim das contas, tudo isso, toda essa conversa sobre calma, gentileza, firmeza, tudo leva a um único lugar, ao nosso objetivo maior por trás de cada aula, de cada correção que a gente faz. O que a gente quer de verdade não é um batalhão de robozinhos que obedecem porque estão com medo da gente. Isso é fácil, mas não forma ninguém. O nosso objetivo é formar jovens que cooperam e assumem responsabilidades porque entendem a importância disso, porque existe respeito. Queremos gente que faz a coisa certa não porque o instrutor está olhando, mas porque a vontade de fazer o certo vem de dentro. E para fechar o raciocínio, essa frase aqui da Jenny Nelson resume tudo perfeitamente. A chave, o segredo da verdadeira disciplina é o respeito mútuo. Não tem nada a ver com punição. A disciplina de verdade, aquela que fica para a vida, nasce do respeito. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. O nosso trabalho é treinar pessoas para o caos, para a emergência. E é lá, na hora que tudo parece perdido, que o verdadeiro líder aparece. E o líder que salva vidas não é aquele que grita e comanda pelo medo, é aquele que, com calma, inspira confiança. Por isso, a pergunta que fica para cada um de nós todo santo dia é: que tipo de líder eu estou escolhendo ser hoje?